Deu 2 minutinhos para o pessoal entrar. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí também. Vamos lá. Hoje o tema, pessoal, vai ser responsabilidade 100%. Assuma o volante da sua vida. Vou começar a falar um pouquinho, até um pouquinho do que aconteceu comigo sobre isso, né? Quando eu recebi o desafio de ir para do Triângulo Mineiro, trabalhar em Uberaba. Quem não sabe, eu morei em Uberaba 1 ano, depois morei 1 ano em Uberlândia, voltei para o Juiz de Fora, depois voltei para Uberaba de novo, fiquei mais um tempo lá, quase 1 ano de novo. E com isso, com o tempo, a gente vai pegando maturidade, vai pegando um pouco de até maldade ali, né? No nosso dia a dia. E quando eu fui para lá, eu fui com um desafio muito grande. Eu fui numa época que a equipe, o Júnior estava saindo para montar a imobiliária dele, então a gente tinha que reestruturar a equipe e tudo. Então a gente perdeu bastante pessoas lá. E eu fui com um propósito muito grande de fazer aquilo dar certo, de reventar ali, fazer algo que tudo dependesse de mim ali. Então, eu coloquei toda a responsabilidade para mim. Então, eu fui para lá com um propósito, pensando como eu era o dono da empresa. Eu saí daqui sabendo que lá a inadimplência estava muito alta dos nossos empreendimentos. Então, eu tinha que entrar em contato com alguns dos clientes que o financeiro não estava conseguindo contato, para a gente tentar reverter, convencer ali de fazer o cliente pagar, se manter em dia. E então eu saí com aquele propósito de fazer o negócio dar certo. Mas para isso eu tive que pensar como se eu fosse o dono, para dar gosto, você sair de casa com uma responsabilidade para poder fazer aquilo funcionar. Então eu tinha que chegar lá, reduzir custo do stand de venda, eu tinha que ir lá para poder ajudar na inadimplência. Então, com isso, o pessoal que recentemente aí, que trabalhou comigo lá, o Thiago, que chegou lá, sabia que eu era muito chato com questão até no ponto de venda. Por exemplo, a luz, estava as luzes acesas, eu saía apagando. Gente no decorado fazendo ligação, eu saía apagando a luz lá, porque o decorado ele fica trancado. Então não tinha tanta necessidade. Então eu saía apagando a luz, ar-condicionado, o pessoal gostava de ficar usando ar-condicionado, 4, 5 ar-condicionado no ponto de venda, eu saía desligando alguns, para quê? Para poder reduzir ali a energia. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Saiam de casa com o pensamento que você é o dono daquele ponto de venda que você está trabalhando, como se você fosse o dono. Por quê? Você vai começar a dar valor. Se está sujo ali, passa um paninho ali, limpa. Às vezes o tênis deu uma arranhadinha no porcelanato, o porcelanato deu aquela arranhadinha, dá uma esfregadinha, porque aquilo que acontece, o Edinho fala muito disso, o Neilson também. O avião ele só cai por vários motivos. Então vamos dar um azar de um investidor nosso que vai injetar dinheiro na nossa empresa, vai chegar lá, é o banheiro que está sujo, alguma coisa ali que está fora do lugar, alguma coisa que está quebrada. Então, saia de casa com aquele pensamento. Eu sou o dono da empresa, eu vou fazer esse negócio dar certo. Que eu tenho certeza, a partir do momento que você começar a fazer isso, você vai começar até ter mais resultados. Beleza? Vamos lá. Olhar para fora é fácil. Difícil é se olhar no espelho e perguntar o que eu poderia ter feito de melhor. Essa é a virada de chave para quem quer crescer. Por trás de todo sucesso existe um sacrifício. Então, às vezes a gente vê um cara tendo muito resultado, às vezes fala, o cara está tendo sorte. Não. Atrás daquele sucesso ali, ele teve que encaminhar muito, ele teve que investir muito, ele teve que gastar muito dinheiro ali, às vezes no patrocinado, com ferramenta de tecnologia, para agilizar o atendimento dele, para ele conseguir atender mais. Então, muitas vezes, a gente não vê isso, a gente só vê que o cara está no topo, se dando bem, que está maravilhoso. Não, existiu muita coisa, muito estudo, muito tempo de tela para estudar, ter conhecimento, para se blindar ali, para chegar onde que ele está. O problema não é chegar até lá no topo. O problema é se manter no topo. Porque eu até tatuei no meu peito, o melhor nunca é o melhor. Então, você tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, buscando conhecimento para poder estar sempre ali no topo. Porque se manter é muito difícil. Então, a gente tem que tomar até cuidado também, tem aqueles falsos caras de sucesso. Às vezes o cara tá lá colocando um monte de coisa na internet e tal, mas às vezes aquilo lá nem é verdade. Pode ser que seja? Pode, mas também pode ser que também seja mentira. Às vezes ele está querendo ali, às vezes
te mostrar ali uma vida que ele realmente não tá. Às vezes o relacionamento dele tá uma merda, ele tá colocando que tá maravilhoso, às vezes ele tá falando que a empresa dele tá tendo sucesso, mas no dia seguinte ele já tá saindo da empresa dele, falando mal da empresa dele. Então tem que tomar também até cuidado com isso. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é o quê? Você começar a olhar para si próprio e tentar melhorar todo dia um pouco. E tem que conseguir ter humildade para você conseguir fazer isso, tá? O problema que te trava hoje é o mercado, é a concorrência ou é o cliente sem perfil de compra? Muitas vezes ali a gente acha o seguinte, pô, o mercado está complicado, a concorrência ali está com preço mais em conta, o cliente sem perfil. Cara, a gente tem que ter a verdade é uma só. A gente não consegue controlar nada disso, infelizmente. Porque você não vai conseguir controlar a economia, você não vai conseguir controlar o preço do seu concorrente, você não vai poder forçar aquele cliente que não tem perfil a comprar. Antigamente até tinha, né? A gente fazia um decorezinho e tal, mas antigamente o cara não consegue fazer 1% do que ele fazia o passado. Antigamente a gente vendia apartamento de 100 mil, você entendeu? Olha como é que dobrou tudo, o cenário todo, tudo começou a dificultar. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Buscando novos conhecimentos, buscando realmente se blindar ali para estar preparado para o cenário atual, tá? Única coisa que você pode controlar é você mesmo, são as suas ações, suas escolhas, sua disciplina, seu esforço ali diário. Então, é algo que realmente você pode controlar. Isso tudo é o que você precisa para conseguir conquistar algo. Então, tenha isso em mente, tenha essa maldade ali de que você realmente, a maldade que eu falo é que você precisa se aprimorar ali e pensar ali suas ações, como está sendo as suas ações, suas escolhas. Porque às vezes a gente tem que entender o que são coisas diferentes, né? O que é prioridade e o que é algo importante. Então, às vezes, poxa, mistura isso. Hoje eu não vou trabalhar, não, hoje eu estou cansado e tal. Poxa, mas é aquele dia que você não vai trabalhar ali, é o dia que você fez a sua escolha, porém é aquele dia que chegou o investidor, que era a sua vez ali, dele estar comprando, ou era um lead que era para cair para você ali na hora, ali, você pegar e ligar para ele. Então, a gente tem que começar a pensar no que a gente está fazendo, beleza? Hoje eu trouxe aqui essa pessoa, gente boa demais, lá de Uberaba, o nome dela é Romana. Eu usei ela de exemplo. Por que isso? Ela me mandou uma mensagem na segunda-feira. Bom dia, Rafael, tudo bem? Gostaria da sua opinião sincera sobre o meu relacionamento com os clientes, da forma que eu venho conversando com eles, a abordagem se está certa, venho recebendo leads da minha mídia social, que é o patrocinado que ela faz do próprio bolso, além dos leads do CV, que é o patrocinado da construtora, e não estou vendo tantos resultados da forma que eu gostaria. E como você tem experiência gigantesca nesse assunto, talvez a sua experiência e opinião pode me ajudar a melhorar. Você acha que seria possível? Ela está aí, a nossa amiga Romana, está aí marcando presença, né? Fui lá, agendei com ela no final do dia, fiz uma chamada de vídeo, olhamos, fizemos scrum ali, através da chamada de vídeo, olhamos lead após lead, começamos a identificar algumas coisinhas que dá para ela melhorar. O atendimento dela é muito bacana. Eu acho que quem está em Uberaba aí podia até trocar figurinha, mostrar aí o que cada um está fazendo. Eu vejo que ela está fazendo um trabalho muito bacana, que é, inclusive, o preenchimento do CV. Quando eu comecei a fazer o scrum dela, pessoal, eu comecei a ver que ela tem ali o cuidado com o cliente. Ela manda mensagem todos os dias para o cliente. Cliente que não responde. Ela mantém contato com todo mundo. Ela faz o quê? Mantém ali em torno de uns 50 a 70 leads na base. Ela preenche todos os leads patrocinados do bolso dela, no CV dela, para ela ter gestão também. E olha o cuidado que ela tem ali com o CV. WhatsApp, copia a mensagem, coloca ali o que foi falado com o cliente. O que é ligação, colocou no campo de ligação. Então, olha a abordagem que ela fez, que eu vi que muitos clientes começaram a responder ela após essa abordagem. Oi, bom dia, tudo bem? Sei que estou insistindo com você. Já peço desculpas se de alguma forma pareço inconveniente. Mas olha que bacana aquilo ali, a abordagem que ela utilizou. Alguns casos o cliente retornou para ela falando assim,
poxa, não é isso, é que eu estou realmente enrolado. Às vezes, pessoal, eu vou usar aqui o exemplo dela, que a gente identificou que para ela consegue melhorar ali no atendimento dela. A Romana, ela tem o hábito de acordar muito cedo. Então, ela começa já a trabalhar os leads dela ali 8 horas da manhã. Ela já começa a mandar mensagem. Só que a maioria dos clientes dela responde ela melhor à noite, 8, 9 horas da noite. Então, isso serve de exemplo para todos, tá, pessoal? Você começa a fazer a tratativa com o seu cliente de acordo com o horário dele. Você tem que conectar ali com o horário do cliente. Se ele está te respondendo ali 4 horas da tarde, então é o melhor horário dele 4 horas. Então, começa a pegar todos os seus clientes que não estão te respondendo mais, começa a revisar os horários que ele tinha o hábito de te responder. Começa a revisar isso. Você vai conseguir colher frutos em cima disso. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vejo que daqui uns 2, 3 meses a Romana vai começar a ter sucesso. Aí o que vai acontecer? O pessoal vai falar, é sorte. Mas não. Olha o cuidado que ela tem no CV, o capricho que ela tem. Olha o investimento que ela está fazendo. Contratou o pessoal da dupla para fazer o patrocinado dela. Ela está fazendo ali o investimento dela, está buscando conhecimento. Quando eu cheguei em Uberaba, ela já me mostrou ali que ela comprou alguns cursos do ramo. Ela não era do ramo, então ela começou a buscar conhecimento. Então, ela está passando pelo aquele momento do sacrifício, está roendo o osso, mas daqui a pouco vai começar a colher frutos. Aí, quando colher frutos, o pessoal vai falar, ela lá no ranking lá teve sorte. Não é sorte, ela passou por tudo que tinha que passar, ela teve que se sacrificar ali para poder conquistar algo. Então, esse é o exemplo que eu dou para você fazer o mesmo que outras pessoas que estão se destacando e colocar em prática. Às vezes é troca de figurinha, pessoal. Por exemplo, a Romana, no caso da Romana, a Romana está tendo ali que muito cliente não está respondendo. Troca figurinha com a Camila, troca figurinha com outro rapaz. Às vezes o cara não quer conversar com uma mulher, quer conversar com. Então, faz essas trocas dessas figurinhas, faz um bem bolado, combina entre vocês. Vamos trocar sem compromisso nenhum. Não, vamos trocar e dividir no meio a meio. Isso aí fica o critério, faz um bem bolado, tá bom? Exemplo do dia a dia. Corretor não vende há semanas, enquanto o outro está fechando várias vendas. A culpa é do cliente, da campanha, da tabela ou do preço, pessoal. Muitas vezes a gente fica querendo achar o culpado, né? Às vezes o problema está aqui. Ou eu poderia ter estudado mais o produto, melhorado mais a minha abordagem, ser mais presente no follow-up, que é o que a Romana está fazendo todos os dias. Vocês têm que entender o seguinte, se o cliente cadastrou, tirou dinheiro do seu bolso ou do bolso da sua empresa, que também você tem que pensar como dono da empresa, você tem que entender o que é. Ele fez o cadastro que está querendo comprar. Meu parceiro, liga o dia inteiro, manda mensagem, você tem que ficar em cima. Ele está tirando dinheiro do seu bolso, porque se esse cliente sumir, ele só te tomou dinheiro, ele não te colocou dinheiro. Então, pode cair para cima, tá? Você tem que ser mais presente também no plantão de vendas. Às vezes é isso. Você está deixando a desejar porque você não está no plantão de venda. Você não está ali apoiando ali os seus corretores ali no plantão, porque às vezes a pessoa fica meio chateada. O cara só está fazendo plantão de casa. Tá errado, cara. Tem que estar todo mundo ali no plantão. Aquela energia, cada um fazendo a sua parte. Então, você tem que começar a pensar, poxa, mas o fulano só dá prioridade para o ciclano. Se ele está fazendo isso, porque você está deixando a desejar da sua parte. Eu estou numa equipe de vendas, eu tenho 10 corretores, 5 estão fazendo plantão, os outros 5 não. Meu parceiro, eu vou dar prioridade para quem está fazendo plantão, quem está tendo compromisso comigo ali, com um compromisso com a sua empresa. Então, então você tem que pensar grande, você pensar como dono. O dono faz o quê? Tem que estar lá, trabalhando, estar presente. Porque se o dono não fizer dar certo, não vai ser os funcionários. Então, você tem que trabalhar como se fosse o dono. Beleza? Vamos ver a galera. A culpa é a gente mesmo. É isso aí, meu. E outra. Tem certas coisas, pessoal, que a gente não pode delegar. Se você quer que faz dar certo, chama a responsabilidade para si próprio, pega e faz. Muitas vezes eu delegava muito, às vezes, coisas banais, mas a gente deixava a desejar ali, porque a gente criava muita expectativa naquela pessoa
e a gente, pô, nossa pessoa vai conseguir. Aí, às vezes, essa pessoa não faz o que foi pedido ou faz errado, você acaba se prejudicando. Isso serve até mesmo para os coordenadores, porque às vezes a gente cria uma expectativa no corretor que a gente pensa que o cara vai ser o braço direito, vai ajudar, vai apoiar, acaba que o cara não faz a desejar. Então a gente tem que começar a olhar outras coisas. Pô, se esse cara não está se destacando, vamos dar oportunidade para outro. Foi o assunto que a gente teve, né, da última vez. Falando lá, quem tem interesse de virar coordenador, você está fazendo a sua parte para isso? Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Agora eu quero ver o chat interagindo, hein? Quero ver todo mundo interagindo. O que você poderia ter feito melhor esse mês? Essa pergunta é para vocês. Eu quero que responda aqui com sinceridade, sem vergonha. Pode mandar ali, pode ser, seja humilde. O que você poderia ter feito? Põe no chat aí. Deixa eu ver o que a pessoal tá vendo. A gente tem 53 pessoas aqui, apenas 18 curtidos. Tô vendo que ninguém tá gostando, né? Se tem 51, 18 curtidos, bora curtir aí também, né? Bora lá, bora lá. Tudo, Nest Mobs, tudo o quê? Tem que explicar. Organização, boa, Lucas. Já percebi isso aí, você é um pouquinho desorganizado. Mas já melhorou muito, viu? Mas é isso, organização. Parabéns, Rom. Gente, bora, bora. Cadê o chat interagindo? Cadê a Camila? Cadê a Romana? Cadê o Pablo? Janderson, Rose, Bia. Estou adaptando a minha abordagem de lead. Depois eu quero um auxílio seu também. Pode me chamar no privado, a gente vai fazer um bate-papo aí. Ter ligado mais, ser mais incisivo, ligado mais. E outra coisa, isso aí é muito importante. A ligação é muito mais importante que o WhatsApp, tá? Bora, mas ninguém, bora, chat. O tempo tá passando. Ninguém. Vamos mudar o tema? Cadê a humildade? Chamar a responsabilidade para si próprio, mostrar aqui o que pode melhorar para o seu coordenador, para o coordenador da sua cidade, o gerente da sua cidade, te apoiar, te ajudar. Insistência, isso aí. Nossa, tanta coisa, organização, iniciativa, gestão, paciência, melhorar 1% todos os dias. Isso aí. Bora para o próximo tempo, que o nosso tempo está passando. Hora de sumir o volante. Você vai continuar dando desculpa ou vai tomar o controle da sua evolução? Essa aí é a chave do sucesso, né? Tive poucas pessoas, pessoal. Fiquei até um pouco chateado, tá? Eu tive poucas pessoas, que eu fiz a live esses dias, mostrei aqui falando sobre a caixinha. Eu vi que foram poucas pessoas que colocaram em prática, pelo menos que me marcaram, né? Aí se não me marcaram, eu não consegui ver. Mas poucas pessoas que fizeram já tiveram resultado, tá? Eu vi que teve pessoas que eles nem conheciam, começou a interagir, fazer o network, pegar o perfil dele, fazer simulação para ele, para um tio. Eu recebi uns prints, um feedback. Isso foi muito bacana. Mas não adianta, pessoal, a gente vir ter responsabilidade de vir aqui. Uma das coisas, o Henrique tá aí? O Henrique da equipe do Adriano tá aí? Ele tá aí, ô Adriano? Ele falou para mim quando ele começou a trabalhar na empresa. Poxa, a empresa de vocês é desorganizada, não tem um treinamento, não tem aquilo. Cara, ele entrou na equipe com o coordenador que mais faz treinamento. A gente está fazendo live todos os dias, demonstrando aqui o capricho aqui de vir. A gente tira ali no mínimo 6 horas do nosso dia para montar essa apresentação, estudar, buscar mais conhecimento para trazer aqui para vocês. Ele falou, poxa, não está tendo, eu sinto falta disso, eu preciso disso, eu quero mudar minha vida. Cadê ele? Ele não está aí, não? Cadê o Henrique? Ele está participando bastante, mas está aí hoje? Aí, ó, isso aí, ó. Ele deu um choque de realidade na gente. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Porque aqui, agora ninguém pode reclamar disso, que a gente está enchendo vocês de conteúdo. Porém, vocês têm que colocar em prática. Não adianta nada todo mundo vir aqui falar de PDCA. O Adriano fala muito disso aí. Cara, se vocês não colocar em prática, não vai fazer sentido nenhum, não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar no mesmo lugar. Para você conseguir ter sucesso, conquistar suas coisas, ser referência no mercado imobiliário, você tem que colocar em prática tudo que a gente está falando. Então, não tem mais desculpa, tá, pessoal? Vocês têm que chamar a responsabilidade para você e colocar tudo isso em prática, tá? E outra, a caixinha de pergunta, ela serve a longo prazo. Então, toda semana faz 2, 3 caixinhas. 2 acho que seria bacana, o ideal. Para ter mais gente interagindo. Às vezes o cara ficou com vergonha de fazer na primeira. Não desiste, não. Continua fazendo. Beleza? E, para a gente finalizar, eu deixo aqui essa frase. A mudança começa quando você escolhe parar de culpar e começa a se responsabilizar. Seja o dono da sua história.
Não espere que o sucesso bata na sua porta, porque isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer. Então, faça você a sua história e conte comigo, beleza? A gente está aqui disponível, eu, Andréia, Jimmy, todo mundo, a empresa inteira aqui, trabalhando, Antônio, Rogério, empresa toda, os seus gerentes, em prol de vocês. Hoje, quem paga o salário aqui, nosso, é vocês que estão na linha de frente, feriado. Então, pô, dá valor. A galera que não está fazendo isso, começa a fazer, porque a empresa precisa de você. Então, se você se destacar, melhor vai ser. No momento mais difícil da empresa, a empresa esteve ao seu lado com o Acelera. O Acelera foi criado porque nunca tivemos isso, entrou recentemente isso, o Acelera, que é um apoio para vocês quando estava sem demanda, sem produto, sem nada. A empresa foi lá, se sacrificou, abriu mão de várias coisas para poder manter ali o Acelera para vocês. Então, valorize isso, comece a se destacar, comece a se empenhar, comece a investir em você, beleza? Então é isso, fique com Deus, conte comigo. Quem tiver qualquer dificuldade, me chama, eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, viu? Valeu!